Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgundá, e esse é um vídeo, desse canal que é associado a um blog escrito www.urumilá-ifá.com.br. Não deixe de ir no blog escrito, lá tem texto, tem muito mais informação do que eu consigo passar aqui nos vídeos, ok? Então não deixe de consultar. E esse aqui é um vídeo para responder perguntas, na verdade responder comentários, às vezes que as pessoas fazem com perguntas ou mandam e-mails, então eu tenho juntado. Então é mais um sério, vou responder poucas coisas aqui, pequenas coisas, Então, eu geralmente faço isso com assuntos que eu acho que são de interesse geral e que pode ser útil para outras pessoas. Aproveito que trago o assunto. Como falei também, se vocês têm alguma dúvida ou algum questionamento sobre coisa que eu falei que não ficou claro, podem usar os comentários para pedir pauta ou mandar e-mail, que eu possa até abrir pauta, Lembra? Eu seleciono os assuntos que me interessam, Não necessariamente pode ser os assuntos que interessam a você. Beleza? Então vamos a todos os assuntos agora. Bom, lembrando a todos, que como eu falei outra vez, tem 3 livros, eu tenho três livros na Amazon.com.br, são livros em formato Kindle, formato digital. São livros que falam sobre oráculo de Obi e de Orobô e Búzios, 4 Búzios, Explico como se usa detalhadamente. Eu acho que é o melhor livro sobre Obi que tem no mundo hoje, é aquele. Então, se quiser experimentar, vá lá ver. Inclusive está no Kindle Limite, você pode fazer assinatura e ter acesso. Tem uns que falam sobre Ibeorum, sobre até o que envolve também os Amiku, e um sobre o poder da mulher, dentro dessa religião, que é muito interessante o assunto. Beleza, estão lá os livros que estão lá. Outra coisa também, tem um canal, o Valnei Viana, ele abriu um canal de Betuá, ele abriu o canal Ifá Brasileiro. Dê uma olhada lá, ele está começando a postar agora, dê uma olhada no canal, ele botou só um vídeo inicial, mas fique atento ao vídeo do canal, que ele quer abordar bem essa questão, explicar, abordar a questão do Ifá Brasileiro. Bom, vamos lá, as questões que passaram que eu achei interessante. Primeiro, teve uma pessoa que fez uma pergunta muito interessante, porque eu tenho no blog alguns textos interessantes explicando Ori, explicando como você mesmo faz um Bori, Essa é uma coisa polêmica, mas está lá a explicação, e assim você pode fazer. Eu já vi vários versos de Fá em que a própria pessoa faz alimenta o Ori dela, faz o Bori, Bo é cobrir o Ori, Bori. Então, e o próprio Urumilá faz isso, outros personagens que estão descritos lá, encontrou, a pessoa estava fazendo. Então isso está descrito em... onde você tirou isso? Isso está descrito em Fá. E como está descrito em Fá, eu passei lá as instruções de como as pessoas podem fazer isso. Então a pessoa perguntou se ele poderia cuidar de Ori, de Orixá em casa. Ou seja, cuidar no sentido de fazer o culto, rezar, eventualmente se ela quiser ter lá um altar, manter as coisas dela de Orixá, rezar, eu já falei rezar, acender vela para Orixá e para Ori, Olha, essa foi a pergunta, Então, sim. Então a resposta é sim, claro, gente. Ori e Orixá são divindades, Essa coisa que você não pode cultuar coisas, espíritos em casa, é coisa, eu acho que o pessoal eu vou chutar aqui, mas acho que o pessoal da Umbanda, eles lidam com outro tipo de espírito, lembra? Eu tenho um vídeo que eu explico isso. Aqui, Orixá é Orum, Orum Aie. A Umbanda lida com esses espíritos aqui do Aie. Essa é uma diferença muito grande. Teologicamente falando, é uma diferença enorme. Então, sim, você pode fazer qualquer coisa que você precisar fazer para Ori, para Orixá dentro de casa. Você está lidando com Orum. Orum, você está aqui no Aie, está lidando com Orum. Então não existe nenhuma limitação. Você pode rezar por Orixá em casa, você pode cantar por Orixá em casa, você pode cantar por Ori em casa, você pode rezar, pode fazer tudo que você quiser na sua casa, tá certo? Não tem problema nenhum, Ori e Orixá. Inclusive, eu tinha uma casa, até eu nem entendi de fato, fiz uma casa de candomblé e tinha lá uma recomendação, a pessoa podia manter lá, semanalmente botar uma canjica pro anjo da guarda dela, por Ori dela, junto com a vela, água, tinha todo um hábito que você mesmo poderia fazer, botava num lugar alto, limpo, para ser acessado, então você podia manter esse tipo de coisa. Então não existe nenhuma restrição em casa de você cuidar de Ori, de Orixá, não importa qual é. Aí a pessoa fala, mas... Aí como eu falei de Orixá, pode aparecer o pessoal de coisa, mas tem Orixás que se cuidam lá de fora, que são Ogum, que são, sei lá, o Xumaré, o Molu.
Olha só, é verdade, cuidar de fora foi uma questão de hábito das casas, mas se você tem ligação com aqueles orixás, você vai poder fazer onde quiser, porque o orixá é Deus, né? E às vezes você é daquele orixá, você está ligado àquele, então não existe uma restrição. Então, sim, não se preocupe com isso, você pode fazer qualquer culto ou qualquer coisa para você fazer orixá dentro da sua casa que não tem problema nenhum, isso só traz o bem para você, né? Traz o bem para você. O orixá é a representação de Deus, uma manifestação teândrica de Deus, né? Então, Deus não vai lhe fazer mal, tá? A questão com relação aos outros espíritos que tem, isto não é da escada, né? Esses espíritos aí que a Umbanda trata, não fazem parte nem de Fá e nem de culto de orixá, né? Não tem nada a ver com o Yorubá. Os Yorubá não tinham tratamento em relação a esses espíritos. Então, o que pode ou não fazer com relação a esses outros tipos de espíritos, você tem que falar com o pessoal de Umbanda, não com o pessoal de Fá e nem com o pessoal de culto de orixá, tá certo? Ligado? Beleza? Então é essa a primeira. Também, dentro desse assunto ali, a pessoa perguntou por que eu indicava para ser usado coco, a água de coco verde, né? A palavra ori, e não usava água de coco, do coco seco, né? Que a gente chama de coco seco, tá? E que tinham pessoas que diziam que tinham que usar, vou repetir o que ele falou, tinham pessoas que tinham que usar coco seco, porque na realidade o coco seco já estava pronto, o verde não estava pronto, beleza? Então, olha só, eu vou dar a minha explicação para esse assunto. Por que a gente usa, primeiro porque você usa água de coco, você tem que saber disso, por que você usa água de coco para lavar a cabeça das pessoas? Então assim, isso está lá no, eu não lembro se no Obi ou no Ekumeji, né? Quando descreve um dos itãs que descreve a vinda, é porque tem várias versões desses itãs. Então, uma das versões desses itãs que descreve a vinda da humanidade para a Terra, né, a população da Terra, depois da criação do mundo e tal, diz que as pessoas vieram para cá, né, para habitar. Então, o mundo tinha muita água lá, era o mar, aquele negócio todo, mas não tinha água para beber, tá certo? Né? Eles trouxeram lá as coisas para plantar, mas não tinha água, então as pessoas estavam passando sede. Então, aí o Olodumare viu aquilo e falou assim, realmente não tinha água. Aí o que o Olodumare fez? Criou o coco. Então, o coco foi a criação do Olodumare para que o homem tivesse água para beber. Então, essa foi aí que surgiu o coco, né? Um desses estudos, eu não vi o Eku, porque o Eku está ligado à chuva, eu não queria falar, mas eu não tô, deve ser Obi, tá? Olha só, eu não estou lembrando exatamente a história, porque é uma história bem longa, e essa história a gente conta linearmente, mas na realidade ali tem, cara, vários odus lá no meio dela, né? Como tudo em fala, não é um linear, você não encontra toda a história em um lugar. Você, na realidade, você pega vários pedaços que estão em, sei lá, 10 odus, 12, 13, e junta, aí você consegue montar essa linha do tempo. Então essa foi a origem, a água do coco é a água que o Olodumare traz pra gente. Então o que você faz? E como uma água que está sempre fresca, é natural, né? Foi mandada por Olodumare, ela está sempre fresca, a gente pega a água de coco para refrescar a cabeça da pessoa, né? Você limpar ali, né? com o axé do Olodumare, axé de Deus, e para refrescar o máximo a pessoa, tanto que todo mundo, né? Até comentam, né, que a gente bota aquela água de coco, nossa, vem aquela coisa gelada. E é verdade, a água de coco está sempre gelada, né? Independente ali de o coco não está na geladeira, a água de coco sempre está fresca ali dentro. Então essa é a origem porque usamos coco. E se você já viu o coco, né, sabe que o coco ele nasce ali verdinho, ele vai morrendo. Aí quando ele está seco, quase que, quando você olha por fora e você vê aquele coco morto, né? Morto mesmo, aquela coisa morta, sem vida. Aí se você tirar aquela casca toda, né, que saiu fora, o que sobra de dentro? A parte interna do coco, a parte dura, né, onde está lá a água, né, e tem aquela casca grande, não é nem mais a carne. Quando a gente fala do coco verde, diz que tem uma carne, né, que a gente raspa assim, tem lá. Então tem aquela casca grande e tem aquela água do meio, tá certo? Né? Então é assim, primeiro tem que entender, é assim que é o coco, tá certo? Olha, verde, bonitinho, passa, estraga, ou seja, ele fica velho, feio, acabado, e aí surge o coco seco ali de dentro. Ok? Então é assim que se faz o coco seco. Você espera o coco passar para depois, pum, tirar o negócio. Até me lembro uma vez um lugar que eu fui, né? Lá no exterior. Uma viagem que eu fiz para fora, e o cara mostrando lá como é que eles abriram, ele pegava o coco, batia assim numa estaca, pá, tirava lá, vindo o coco, aqueles cocos já passados, né? É interessante a prática da pessoa. Foi num show lá. Beleza, então a primeira parte da resposta é, olha só, o coco seco,
você tira aquela parte do coco quando o coco já morreu, quando já está passado, assim, é um coco morto. Aquele ali é um coco morto, né? E já o coco verde, o fruto está cheio de vida, né? Dentro do que eu já expliquei sobre axé, Deus botou axé nas coisas vivas. Todas as coisas vivas têm axé. As plantas têm axé, tá? A energia de Deus está ali no axé. Quando as coisas morrem, esse axé vai embora. Então, o coco verde, ele tem axé ainda está vivo. Ou seja, você tira o coco, ele ainda está ali vivo ainda. Então, você tem que pegar o coco fresco, vivo, para você cortar e ainda aproveitar. A mesma coisa como erva. Como é que a gente quina a erva? Você pega as ervas o mais fresco possível na natureza, elas ainda viçosas, durinhas ali. Essas são as ervas que você vai quinar para tirar a seiva dela, para fazer os banhos de erva. A gente não pega, pelo menos na tradição de Orixá que eu aprendi, né, o candomblé, a gente não pega a erva velha, que está amassada, que está grudenta, aquelas ervas secas. Quem usa ervas secas, primeiro o pessoal da Umbanda que usa erva seca, mas o candomblé, assim, a erva tem que estar muito verde, muito fresca. Inclusive as casas têm um hábito de, quando vai fazer banho, de manhã cedo a pessoa sai para pegar a erva lá. Antigamente, né, as casas tinham que ter uma mata próxima, o cara vai lá, ou então ele sabe onde tinha na mata, ele sai de carro, tem gente que é de ônibus, né, vai lá para o cara colher, né, o babalacém vai lá para colher as ervas, para trazer as ervas frescas. Tinha casa que não aceitava nem o procedimento de você comprar erva pronta, como a gente faz no Mercadão hoje, você pode comprar erva fresca. Mesmo quando eu colho erva na mata, nessa casa que eu pertenci de Candomblé, na segunda casa, tinha uma mata atrás e tinham várias ervas que a gente fazia isso, saía cedo e a gente ia lá na mata para pegar as folhas, que tinham lá, a gente ia pegar a folha na mata para ser quinada naquele dia. Quase todas as folhas vinham de lá e algumas folhas eram difíceis, realmente não dá para ter, você não podia criar, você tinha que comprar pronta, mas todas as folhas que eu encontrava na mata que tinha atrás da casa, a gente colhia. Lá na minha casa de fato também tem uma mata bem extensa atrás. Eu vou lá, a gente pega as folhas que estão lá, eu planto também folhas lá no terreno, eu uso o que está lá, mas tem folhas que realmente para você tem que ter um lugar especial, muita água, terreno, não dá, eu complemento. E quando eu tenho que comprar uma quantidade muito grande, ou variedade de folhas que não tem, aí eu vou no Mercadão, aí eu ligo a pessoa que eu conheço, encomendo, o cara avisa, então eu sei que vai chegar naquele dia, então naquele dia eu vou pegar a erva fresca que chegou de manhã para fazer, tá certo? Então, a segunda parte da explicação, a gente usa o negócio fresco. Então, nesse sentido, juntando essas duas coisas, e a outra coisa é o seguinte, a água do coco, quando está ali, né, no coco verde, ela está com todos aqueles elementos, né, aqueles elementos minerais que estão lá na própria água. Com o passar do tempo, aqueles elementos minerais eles vão se perdendo e eles vão formando o quê? Aquela pele, aquela casca do coco, ela é formada aqui pela própria água do coco que vai gerando aquilo ali. Então a água do coco seco, ela já perdeu todos aqueles elementos que formaram a casquinha. Então a água do coco verde não, todos os elementos estão dentro da própria água. Então, por essa razão, é que eu digo que eu não vejo o menor sentido, assim, eu vejo até com contra-axé você usar coco seco, que é aquilo, basta se beber. Bebe uma água de coco seco e você bebe uma água de coco verde, você vai ver a diferença. Bebendo você já sente a diferença. Então, além das explicações que eu dei aqui de por que a gente usa o coco verde, basta você beber as duas águas para você entender bem a diferença de que é um coco fresco. Quando você abre, você joga aquela água gelada, sempre sai água fria gelada de um coco verde, dependendo de onde ele esteja, tá certo? Então essa é a segunda esclarecimento. Tem uma pergunta antiga que me fizeram, eu respondi, uma resposta não ficou muito boa, eu queria voltar aqui, que eu fiz um vídeo falando que as pessoas não têm obrigação, não são obrigadas a fazer abó quando vão lá, que não vai acontecer nada com ela. Eu respondi que você não deveria fazer, você está consultando, é importante de falar. Tem uma pessoa, eu não lembro se foi o Thiago que falou, olha, mas que tem uma recomendação, que você sempre deve fazer o que o Orumilá faz, eu estaria dizendo o contrário. Então eu vou deixar claro o seguinte, não, eu não estou falando o contrário, estou dizendo que são duas coisas distintas. Primeiro, se você vai em Fá, e a principal parte do barulho te fala todas as mensagens que está lá. Junto com ele vem um socorro de Deus para você, através daqueles ebócios indicados. Então eu quero dizer o seguinte, você já tem um problema, você chega lá, faz a consulta, o Babalô vai lhe esclarecer o problema. Só um momento. Vem o Odu é o quê? Já falei para todo mundo, é uma marca, um signo, que diz o quê? Que para o Babalaô associa mensagens. Então, pelo signo, o Babalaô sabe o que tem que falar
para aquela pessoa. Então ele vai falar tudo aquilo. Só que junto também, dependendo da consulta, dos problemas, do merecimento da pessoa que está lá, o Lodumare manda também, né? Vão aparecer orixás que vão interceder em função da pessoa, e aí está a mensagem. Então, com esses orixás, vamos trabalhar com esses orixás para ajudar a pessoa no que tem que fazer, para tirar, ou para ajudar ela subindo, ou tirando a negatividade, ok? Então, os ebós, o que faz depois, são coisas que vão lhe ajudar na consecução daquelas coisas que foram ditas, dos problemas que estão lá, ok? Você não é obrigado a fazer, você pode não querer, você pode não quero fazer, já entendi o que está acontecendo comigo, não sei o que, parará, e acabou. Você não será punido por ninguém, nem por Exu, nem por nada, porque você deixou de fazer os ebós. Os ebós são uma opção, tudo na vida a gente escolhe. Claro que sim, né? Claro que sim. Você está com determinado problema, situação, e aqueles ebós vão ajudar você a evitar aquilo, ou superar de forma melhor, você vai perder essa oportunidade. Mas isso, tá certo? Vai perder a oportunidade de ser ajudado, de ter um problema. Mas ninguém vai, né? Você não vai sair dali e o raio, uma pedra não cairá na sua cabeça porque você deixou de fazer o ebó. Entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que esses ebós não tenham valor, que você não é recomendado que você faça. Não, pelo contrário, você está dizendo que deve ser recomendado. Mas estou dizendo o seguinte, que não se sinta obrigado ou coagido, a palavra melhor é essa, coagido a fazer alguma coisa que você ouviu uma coisa, tipo assim, tá, eu vou fazer, mas não quero fazer com esta pessoa, ou vou avaliar melhor essa coisa, tá certo? Tome cuidado, ainda mais quanto coisas mais sérias, você deve pensar 20 vezes ou 100 vezes, eventualmente fazer sempre com a pessoa que você tenha absoluta confiança. Porque uma coisa é a seguinte, a conversa ali do Babalu é uma coisa que todo mundo pode ter, você vai ter assim mesmo, mas quando você vai se dar bem se aquela pessoa falar boas coisas para você e te explicar realmente a sua situação. Mas quando você entra na área do supernatural, de fazer coisas, aí você tem que ter muita certeza mesmo que essa pessoa é a pessoa que você quer fazendo coisas em você, tá certo? Pensa nisso. A última pergunta é mais complicada, né? Vou responder em pedacinhos aqui, né? Se não me engano, foi o Thiago que mandou, Thiago. Então, é antigo isso aqui, eu acho que eu dei uma não resposta para ele, vou dar uma resposta agora, Thiago. Então, a história é assim, ele perguntou se você está com dúvida, na situação de você ter dúvida em relação ao seu caminho religioso, se você pode ir a Ifá para ele dizer para você se está nos cultos certos, ou se você deveria trocar de culto, ou coisa assim, tá certo? Então, com relação a essa primeira pergunta, o que eu falo? Eu digo o seguinte, olha só, eu sempre falo que é muito complicado pessoas iniciadas irem a Ifá, tá certo? O lugar de pessoas iniciadas é no culto de Orixá. Por quê? Não é que Ifá não vai recomendar coisas a você, mas em relação a muitas dúvidas que eu já vi, já assisti em jogos, não comigo, né, mas já assisti em jogos que eu já assisti com outras pessoas, né, às vezes a pessoa está com dúvida, a pessoa reclama ou comenta questões de litúrgicas, questões profundas de às vezes que envolvem iniciação em candomblé, que ela teria que discutir com pessoas que têm a propriedade para falar, por ter participado, saber daquilo tudo. E é muito complicado você discutir essas coisas com o babalaús, tá certo? Por quê? Porque a maior parte dos babalaús nunca teve participação expressiva em candomblé, sabe pouca coisa, aprendeu orixá com um cubano muito porcamente, aprendeu com um nigeriano muito mais mal porcamente ainda. Então é muito complicado você discutir coisas de orixá, de iniciação, de tal com essas pessoas, tá? Então nesse aspecto. Mas você pode estar ali buscando orientação. E aí vem a segunda parte da pergunta, né? E que ele diz assim, vou até ler aqui um pedacinho para lembrar, seria possível a intervenção do Ori da pessoa em termos de direcioná-lo para uma consulta, né? De fato, para poder rever aquela situação religiosa. Aí juntando as duas coisas. Olha, então, vou dizer, sim, isso acontece. Se você der atenção ao seu Ori, ao seu anjo da guarda, ele vai te direcionar para os lugares e para as pessoas, melhores pessoas para resolver as suas questões. Muitas vezes o problema que as pessoas caem é quando elas ignoram as indicações ou não prestam atenção, né, nas indicações do Ori dela e querem fazer as coisas por vontade própria. Então, o que eu respondi na época, Tiago, olha só, autodeterminação, a gente sempre deve determinar o que a gente quer fazer, o que a gente quer da vida, então a gente tem sempre que saber o que vai fazer. Mas é claro que Deus está aqui para nos ajudar e o seu Ori está para nos ajudar, então também está para lhe ajudar.
Então, se o Ori estiver suportando, se essa indicação de Ifá não for apenas uma curiosidade, for um capricho, assim, se for uma coisa sincera, se você for lá, sim, você terá orientação. O cuidar, você terá a orientação que você espera. Às vezes o cara não precisa nem jogar Ifá. Tá? Existem muitos problemas na vida da gente, somente esses de escolha, se o lugar é bom, é ruim, está certo, está errado. Que eu digo o seguinte, o melhor método, o melhor instrumento para consulta é você pegar um obi, 4 gomos ali, você faz ali, cara, te dá mais respostas, lhe dá melhores respostas para questões imediatas de escolha da vida comum do que você precisar fazer um jogo de Ifá. Tá? Um oráculo de Obi na mão de uma pessoa que saiba interpretar, né? Que saiba falar, que saiba entender o Obi. Foi por isso que eu fiz o livro. Né? Então, o oráculo de Obi, tem muitas situações que aconteceram na minha vida, com a minha família, eu pego, não é nada de precisar de Ifá não, vamos pegar aqui um Obi, vamos conversar com o Obi, tá? Isso, né? Vai estar respondendo para você. Então sim, mas sim, voltando às duas perguntas. Sim, olha só, sim, você pode ir Ifá para isso. Estou falando, o cuidado é que você tem que ter muita sorte, tem que ter muito cuidado onde você vai, para que a pessoa fale com você e interprete adequadamente aquelas questões como questões de vida da pessoa e não sobre questões religiosas, litúrgicas, de bom, de errado, se está no culto certo ou no culto errado, se é aquele caminho espiritual. Claro que numa consulta correta, numa boa pessoa, uma pessoa que traga Ifá para você lá e que sabe interpretar corretamente os odus, que segue por aqueles odus, ela vai lhe poder dar indicações, lhe dar informações para que você tome a decisão. Você nunca deve tomar decisões, nunca deve tomar uma coisa baseada no que o Babalô disse de sim, faça isso, não faça aquilo. E eu nem recomendo que para quem o Babalô que ele fique dando indicações assim. A questão não é de você se comprometer, mas é que o perigo é que às vezes a gente fala uma coisa de sim, isso é bom, sim, isso é ruim, baseado num fator, e é que a vida daquela pessoa tem muito mais fatores em volta. E aquela pessoa nunca te conta todos os fatores que estão envolvidos ali, ele te conta só aqui. Então, por isso que um Babalô só pode falar com o consulente. Não, o que está no Odu, o que está dizendo ali, tá certo? Ele deve explicar a situação que o Odu e ajudar a pessoa a raciocinar com relação à situação dela. Porque não é ali em meia hora que você vai conhecer a vida de uma pessoa, se ela é boa, se ela é ruim. Todo mundo que aparece na sua frente para jogar sempre é bom. Sempre são pessoas perfeitas, não sei o que, são sempre justiçadas. Isso é bem comum. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Mas sim, você pode ir no sentido de buscar, se o seu Ori estiver te levando, ele vai te levar nessa situação. Só tem que tomar muito cuidado com aquilo ali. Mas lembre-se o seguinte, você sempre deve saber que é você que tem que tomar a sua escolha, seus caminhos, se é bom, se é ruim, você tem que tomar. E não vá, repetindo e fechando, para tomar decisão se você foi feito certo, se não foi feito, se aquele orixá é seu, se não é, de qual orixá que você é. Olha só, essas últimas coisas que eu falei, se você for um Babalô para perguntar essas últimas coisas, cara, a chance de você se aborrecer não, de tomar um caminho errado, de aquilo te atrapalhar é 100%, tá bom? Não faça isso. Bom, a última pergunta aqui é mais dele, ainda continuando com essas perguntas, né? É mais complicada, até porque é um pouco mais difícil de eu entender. Entender a semântica correta, né? O contexto correto. Então ele diria se houver uma concordância entre o Odu que saiu para a pessoa na iniciação do Candomblé, né? E depois a confirmação daquele mesmo Odu aparece em que isso não seria uma confirmação, né? Da cumplicidade de Ori, divindades, né, com o acerto, o destino de que ele escolheu, né, do que ele escolheu para ele, eu diria assim, olha, é muito normal, seria muito normal é muito normal se as coisas foram feitas direita, tanto no Candomblé quanto no Ifá, que ele recebesse o mesmo Odu para ele em ambos os lugares, está dizendo. Olha, você esse o que caracteriza você. Lembrando que o Odu de iniciação não está ligado ao Odu de nascimento, né? São coisas independentes. A iniciação é uma coisa que se inicia daquilo ali, como você deste nascimento para frente é isso, não do outro nascimento seu para trás. São diferentes. Mas respondendo sim, claro, sem dúvida nenhuma, nós estamos dizendo que nós estamos com coerência entre os dois sentidos. A questão é, se aquilo ali combina com o destino que você escolheu para você, aí é uma outra questão. Aí vale da interpretação do próprio Odu que está saindo e da capacidade de interpretar aquele Odu, principalmente na capacidade de interpretar os Odus Meiji, tá? Por quê?
que a informação que sai na iniciação do candomblé é de Odu mesmo, então você tem que estar dentro da lista. Então, sim, correto. E a interpretação desse Odu vai lhe dizer se você está encaminhando, fazendo o caminho certo, né? Se aquilo ali, esse caminho espiritual é o caminho certo. Por quê? Porque, assim, de forma geral, sobre os Odu, depois é o seguinte, tem muito Odu, você pega um Odu, o Tuamejo, por exemplo, né? O Dr. Ameji diz que você, a pessoa vai ser um bom comerciante, por exemplo, né? Então, está dizendo o seguinte, né? Existem outros Odus que o cara diz que sai em Babalô, que diz que você vai ser um Babalô, mas você vai cuidar da parte de vida, de comércio normal e laica, e que diz que você não vai se dedicar exclusivamente para aquilo. Então, existem muitos Odus que podem até ter saído para muitos Babalôs aí, né? E que indicam claramente que aquela pessoa, que a vida daquela pessoa não é ser um babalaô, e sim, na realidade, aquilo ser um suporte adicional e ele se dedicar à vida, vida laica, né? Vida em fato tem muito a vida de comércio, a vida de venda, a vida de fazendeiro, que é a vida de construtor, de criador. Então, assim, tem muita mensagem, as mensagens das histórias, quando a gente vê os Odus podem lhe dar caminhos diferentes. Então, pode ser que você receba lá, e você pode receber um Odu que diz o seguinte, ó fulano, o caminho espiritual é um caminho de suporte, não o seu caminho de foco lá, você é o suporte de vida, então tem que ser analisado nisso aí. Mas ter as duas indicações, ter as duas coisas, a indicação que sim, você está no lugar certo, né? Olha, você foi lá, né? As consultas foram iguais, então tem uma clara sinalização que você consultou em um lugar correto, né? Não estou falando aqui da mesma mensagem, ok? Então era isso para essas primeiras questões. Quem tiver mais questões, procure. Até a próxima.